Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Alone Talk. E no episódio de hoje, meus queridos, no episódio de hoje temos um drama para relatar. Um drama para relatar e um incrível momento vivido por este que vos fala. Este que vos fala vivenciou o maior evento de entretenimento da história dos seres humanos. E eu tenho certeza absoluta que jamais alguma situação, eu não estou falando de filme, eu não estou falando de novela, de série, eu estou falando de vida real, e eu tenho certeza que nenhum evento, nenhuma situação ultrapassará os níveis de entretenimento que eu presenciei hoje. Pois hoje eu vi algo que é simplesmente um clássico dos cinemas, um clássico das séries, dos filmes, das novelas, que é a briga de bar. A briga de bar, ela está instalada na mente do ser humano, tal qual um vírus, e ele faz com que as pessoas amem brigas de bar. Por isso que todo filme de Velho Oeste tem uma briga de bar. Por isso que novelas do Brasil sempre tem uma briga de bar. E hoje eu presenciei aquilo que eu digo com tranquilidade, foi a maior briga de bar de todos os tempos. E essa briga carrega um drama. Ela não é apenas entretenimento. Essa briga, ela carrega um drama. O drama de um aniversariante de apenas 18 anos. Os nomes citados nessa história, eles vão ser alterados. São nomes fictícios. Mas as pessoas existem. Eu apenas mudei o nome delas. A situação aconteceu. E ela foi lendária. E relatarei nos próximos minutos aqui pra você. Vamos aqui parar a nossa musiquinha dramática. Chega de música dramática. Eu quis fazer essa radionovela aqui no Alone Talk. Inclusive, deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá gravando. Eu fiz essa introdução durante uns 30 minutos. E, na verdade, não foi só a introdução, né? Eu gravei 30 minutos de episódio. Eu fiz ali 5 minutos dessa introdução de radionovela. Gravei por mais 25 minutos. E quando eu fui ver, não estava gravando, na verdade. Então eu sou um completo imbecil, idiota, que ficou 30 minutos falando sem estar gravando. Mas isso foi bom. Isso foi bom porque eu refiz a radionovela que eu fiz nesse começo. E mudei um pouco. Isso aqui foi tudo improviso, tá? Isso aqui foi tudo improviso. Eu tive... O que acontece, cara? Hoje eu vi uma briga de bar incrível, assim, e nisso carregou uma cena de drama e briga maravilhosa, assim, e eu queria muito relatar ela aqui no Alone Talk. Mas antes, eu tenho que lembrar que esse episódio está sendo gravado no dia 3/7 de 2024, às 6h30 da manhã. Isso aqui que eu faço é mais para eu ter sei lá, uma agenda, não é uma agenda, um registro. Um registro de quando isso daqui foi gravado. Eu acho legal, eu sou retardado e gosto dessas coisas. Você pode mandar uma história para esse podcast, você pode relatar um caos, uma história, um problema ou qualquer outra coisa da sua vida, ou apenas mandar xingamentos para esse podcast através do e-mail alonetalkpodcast@gmail.com. Lá você pode mandar sua história, sua reclamação, e eu vou ler aqui eu vou ler aqui o que você tiver para dizer. Vou ler aqui e posso citar o seu nome ou não, depende do que você desejar. Você pode ouvir esse podcast no YouTube, nós estamos com vídeos no YouTube, você pode nos assistir lá, o link vai estar na descrição do episódio. E você pode também, ou você pode só pesquisar Alone Talk Podcast no YouTube, você vai encontrar também. Você também pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, Apple Music, Castbox e toda essa bobagem que eu repito aqui todo episódio. Cara, hoje eu queria falar dessa cena maravilhosa, cara. Eu acabei de chegar em casa, na verdade eu cheguei em casa tem um tempinho. E hoje no trabalho, pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo isso daqui pela primeira vez,
Eu trabalho num bar que fica aberto de madrugada e tal. Não de madrugada, mas até por volta das suas 2 horas da madrugada aí, normalmente fim de semana. E hoje, né, de terça para quarta, ele ficou aberto num dia atípico, num dia que ele normalmente não funcionaria. Por quê? Porque um cara com muito dinheiro, pai de uma filha de 18 anos, e esse cara com muito dinheiro queria fazer uma festa de aniversário incrível para a filha dele de 18 anos. E aí o que ele pensou com a sua cabeça de milionário? Vou alugar um bar lá no. Existe um. Porra, eu não vou citar o nome do bairro aqui, mas existe um bairro em Campinas que ele é popular por sua quantidade de bares, baladas, coisas do tipo. E esse bar que eu trabalho fica nesse bairro, por coincidência. E aí, o velhote, o velho, o coroa, o empresário maluco, não vou falar aqui qual que era a verdadeira profissão dele, vamos preservar um pouco a identidade da galera. Ele pensou, eu poderia alugar um espaço para o aniversário da minha filha. Assim ela poderia chamar quem ela quisesse, e lembre bem dessa frase, chamar quem ela quisesse. Assim ela poderia chamar quem ela quisesse, poderia ficar até tarde e eu não ia ter trabalho com nada na minha casa. É o universo ideal. O problema ia ficar para os outros. Eu ia contratar alguém para ter o trabalho que eu teria normalmente fazendo uma festa de aniversário na minha casa. Eu alugo um bar e tá tudo feito. Esse cara foi lá e alugou o bar num dia que normalmente não abre, só para a festa da filha dele. E aí, cara, lembrem-se da frase chamar quem você quiser para a festa de aniversário. Nós estávamos lá, trabalhando, bonitinho, preparando as coisinhas, cortando ali o que tinha que cortar, fazendo o que tinha que fazer e tal, deixando tudo no seu lugar. 9 horas da noite, a aniversariante já tinha chegado ali um pouco antes, com seus parentes. E parecia que ia ser algo bem tranquilo, assim. Parecia até que, sabe, o gerente, que vai ser um personagem que vai ter o seu momento mais pra frente, o gerente ele nos informou que iria ter uma certa quantidade de pessoas. E aí, quando o rolê começou, por volta das 9 horas da noite, a gente começou a ver que, pô, vai ser um negócio mais família aqui também. Tinha uns amigos dela, tinha a própria aniversariante e tinha uns parentes, tipo, parecia a avó, avô que tava ali, um pessoal mais velho, sabe? Também tinha um pessoal que não é tão mais velho, tipo, idade da mãe, idade do pai. Bonitinho, cara, coisa mais linda. Falou, nossa senhora, que dia tranquilo para se trabalhar num bar que normalmente é cheio de jovem dinâmico, fumando vape, bebendo mais do que devia e fazendo merda. Todo dia de trabalho é isso. É um cara de normalmente 22 anos, 20 anos, que ele começa a beber e fumar mais do que devia. E aí esse cara começa a fazer merda, começa a perder a linha. Que nem o dia que eu relatei aqui que o cidadão trombou nos cabos de equipamento do DJ e aí desligou tudo. E aí foi aquela outra cena maravilhosa, né? Vocês podem ver que tem uma peculiaridade, né, com esse podcast. Cenas envolvendo treta normalmente me atraem tanta atenção que me motivam a gravar um podcast. Abrindo um parênteses aqui muito rápido na história, cara. Eu dei uma abandonada muito foda nesse podcast. Não só nesse, mas em outros projetos também que eu tenho internet afora aí, que eu não divulgo tanto. Mas houve um momento, no ano passado, pra ser mais exato, mais ou menos o meio barra comecinho do ano passado, eu tava muito empenhado em produzir conteúdo para esse podcast. Eu tava muito empenhado em fazer muita coisa, pra falar a verdade. E hoje em dia eu tô muito. Cara, isso me faz entrar numa reflexão muito rápida. Rápida aqui, só pra passar um pano. Quando eu comecei a fazer esse podcast, isso foi no começo de 2023, eu. Na verdade, foi final
de 2023. Eu comecei a dizer que em 2022 eu fazia um monte de coisa e era ativo e tal. E aí no final de 2023, quando eu comecei esse podcast, eu comecei a reclamar esse tipo de coisa. Porém, eu ainda fazia algumas coisas. E hoje, meses depois de ter parado de fazer esse mesmo podcast, eu volto dizendo que na época em que eu dizia que eu fazia mais coisas em 2023, em 2022, na verdade em 2023 e no começo de 2024, eu fazia muito mais. Caralho, isso é bizarro. Eu tô entrando num fosso de depressão que é um negócio incrível, assim. Eu vou relatar tudo aqui no decorrer dos próximos episódios, mas esse não é o ponto. O que eu queria dizer é que, cara, eu tava falando sobre o quê? Eu tava falando sobre produzir o podcast. Verdade, eu tava falando sobre produzir podcast. Caralho, eu consegui lembrar. E eu tenho produzido tão pouca coisa, eu tenho feito tão pouca coisa realmente relevante na minha vida, que gravar o podcast é assim, cara. Passei 4, 5 meses sem gravar nada. Aí agora eu dei outra pausa enorme, assim. Eu não sei quanto tempo que deu, mas provavelmente passou de 2 meses aí. E os dois motivos que me convenceram a gravar esse podcast nos últimos tempos foram tretas. Porque quando eu gravei o último episódio da treta com o DJ, ódio, DJ puto, um negócio assim, vai ser algo sobre DJ e treta. DJ, caralho, eu não consigo mais falar. DJ e ódio, vai ser alguma coisa assim o título. Você pode olhar nos episódios antigos aí, vai ser mais ou menos isso. Foi uma treta que aconteceu no meu local de trabalho, com o DJ e um cliente do bar, e aquilo eu achei tão incrível que eu me motivei a gravar um episódio desse podcast. Vou beber um pouco de água aqui. Muito bom. E brigas, pelo visto, são algo que me motivam muito a gravar podcast. O que é curioso, pra falar a verdade. Eu não sou uma pessoa de briga. Eu acho que a última vez que eu briguei eu devia estar na 5ª série. Então, assim, de brigar de uma forma relevante mesmo. Tem briguinhas do dia a dia. Alguém fala um negócio que você gostou. Mas é essa que é a questão, tá ligado? Normalmente as pessoas que eu poderia estar tretando, eu simplesmente ligo meio com foda-se e cago pra pessoa. Sei lá, cara. Eu não sei se eu sou espiritualizado demais, o que seria maravilhoso, ou se eu sou meio retardado, meio autista mesmo, e não consegue às vezes nem entender que alguém tá querendo brigar comigo, e aí eu fico meio retardado e acabo não brigando. Mas enfim, cara, vamos para a nossa história de treta de hoje, que foi o que motivou de novo a gravar um Alone Talk, que é o drama de Larissa. Hoje contarei o incrível drama de Larissa, cara. Larissa, obviamente, é um nome fictício, tá? Eu mudei aqui novamente, vou falar, mudei aqui o nome dos personagens dessa história, mas a história ela é 100% real. Pois aqui é o podcast... Caralho, eu deixei minha tesoura cair e fez um puta barulho. Vai ficar uma merda no áudio depois, mas foda-se. O que eu tava falando, cara? O que eu tava falando? Eu tava falando sobre a Larissa, que teve o seu aniversário arruinado. Seu pai, milionário, lembrei, era nessa parte da história que eu tava. Seu pai, milionário, alugou o bar que eu trabalho e a gente tava lá trabalhando bonitinho, preparando as coisas, achou que ia ser um negócio de família, achou que ia ser um negócio tranquilo. Alguns amigos chegaram, alguns parentes mais velhos e tal, a gente pensou, porra, vai ser tranquilaço, vai ser de boa. E aí começaram a chegar mais pessoas. E lembra quando eu disse que vocês precisavam lembrar da frase chamar qualquer pessoa? Eu clamei para que vocês lembrassem dessa frase, pois ela usou e abusou. Ela literalmente chamou quem ela quisesse. Ela olhava para uma... Parece que ela olhava para as pessoas na faculdade dela, na escola dela, sei lá, e pensasse, vou te chamar, e realmente chamasse. E ela
fez isso com todas as pessoas do mundo, assim, todas as pessoas do círculo social dela. Então parece que ela virou para a escola dela inteira, tipo filme de comédia americano, filme de escola de ensino médio americano, que vai ter a festa do fulano. Aí o fulano bota um panfleto no corredor da escola para todo mundo da escola passar ali e ver que vai ter a festa do fulano, dia tal. Sabe essa ceninha clichê de filme e tal? E aí na hora da festa, e aí os outros personagens começam a comentar, né? Porra, vai ter a festa do fulano. Normalmente as festas do fulano vai um monte de gente. É incrível. Parece que foi isso que a nossa querida Larissa fez. Parece que foi esse o erro fatal que faria de Larissa, mulher jovem, feliz e contente com seus 18 anos, uma pessoa que teria, horas depois, um amargo arrependimento. E vocês vão entender que o amargo arrependimento não é exagero meu. Tudo começa quando começa. Olha só que português maravilhoso. Tudo começa quando alguns amigos começam a chegar. E aí, as primeiras pessoas que começam a chegar, você via a Larissa indo cumprimentar com abraços, beijos. Sabe, uma animação, gritos, euforia, alegria, coisas felizes. Depois começaram a chegar mais pessoas e Larissa já não cumprimentava com tanto ânimo assim. Ela ia até a pessoa, dava um oi, cumprimentava. Mas você via que não tinha tanto brilho. Mas até aí tudo bem, porque você olha uma cena dessa, você imagina, porra, ela tá curtindo o rolê dela, só tá indo cumprimentar o fulano porque ela viu o fulano chegando, ela não queria parar o que ela tava fazendo, que era, sei lá, beber, conversar com outra pessoa e ouvir o DJ que tava lá só pra tocar na festa dela. Então, e aí começaram a chegar mais e mais e mais pessoas e aquilo começou a ficar cheio e a festa que a gente achou que seria tranquila, que seria só com alguns parentes, começou a se tornar uma festa de fraternidade da PUC. Imagina uma faculdade com vários estudantes de medicina. E todos esses estudantes de medicina têm entre 18 e 25 anos, na verdade até menos, 23, se pá, no máximo o mais velho. Com certeza a maioria ali no meio do rolê tinha entre 18 e 19 anos. Aí colocam a margem para alguns um pouco mais velhos, mas eram bem poucos. E aí e você vai imaginar isso. Uma galera dessa idade, estudante de medicina, sei lá, alguma coisa que é muito caro para se estudar. Imagina uma festa de faculdade. Aquilo virou uma festa de faculdade, cara. Aquilo virou... Eu nunca vi tanta gente igual no mesmo lugar. Eu nunca vi tanta gente parecida. Cara, eu já fui numa balada que tem aqui na cidade de Campinas que se chama Woodstock. Woodstock Bar. Eu fui num dia, naquele chiqueiro, naquele buraco no meio de Campinas. Eu fui até aquele dia quando teria um evento de cosplay, de anime, sabe? Essas coisas assim, ia ser tipo rock com campeonato de cosplay. E aí a galera foi fantasia. Lá tinham muitas pessoas vestidas iguais. Porque as pessoas estão imitando o personagem, né? As pessoas estão ali. Tem várias pessoas imitando os personagens que são da moda. Então você vê diversos personagens igual, diversos cosplays igual. Diversos cosplays iguais. Alguns melhores, outros piores, tá? Alguns vão lá zoando, de sacanagem mesmo. E lá naquele chiqueiro eu vi diversas pessoas parecidas. Porém, não chegou perto, não chegou não chegou na metade do quanto que eu vi gente parecida nessa festa do bar que eu trabalho, cara. Bicho, todo mundo igual. Uns Enzo da vida, assim, tipo... Cara, como que você consegue? Como que você consegue, hein, fazer parte de um grupo de pessoas, todo mundo no seu círculo social é exatamente igual a você? Eu entendo você se aproximar e ter uma amizade com pessoas que são parecidas com você. Mas você não tá entendendo, cara. As pessoas são
É o clone, é um clone um do outro, velho. São clones. Porque eu vejo nos outros dias, por exemplo, tem um dia que é só pagode. E aí no dia que tem só pagode, a banda ao vivo tocando pagode, você vê que as pessoas são muito parecidas. Mas elas são um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que tem suas semelhanças. Mas entre elas, elas são bem diferentes. Não é o mesmo a festa da galera que faz a faculdade foda de medicina. Vocês entenderam o que eu tô dizendo. Ao começar a chegar muita gente, cara, começou a ter a primeira treta. A primeira treta teve e ela foi o quê? Foi alguns desses clones, né? Os clones começaram a falar um pouco mais alto. O que parecia ter acontecido foi que um deu um tapa na cara do outro e eles começaram a levantar a voz e falar: vamos resolver lá fora! Vamos resolver lá fora, meu! Meu, vamos resolver lá fora! E aí o outro falando: eu vou te quebrar, meu! Eu vou te quebrar! Eu conheço os caras! Eu conheço os caras, meu! Meu, eu vou te quebrar! E aí chega o gerente, tenta separar a briga, e aí já todo mundo vendo que a primeira briga é normal. A primeira briga é tranquilo. Aí teve a primeira briga, o pessoal, beleza, é os moleque aí que não sabe beber, mas o resto vai ser tranquilo. Primeira briga apartada. Um deles, um dos clones, deixou claro que conhece os caras. Não sei o que isso significa, mas ele disse lá que conhece os caras. Quem são os caras? Eis a grande questão. Passa-se um tempo, musiquinha. E um detalhe muito importante, que eu já ia me esquecendo. A festa inteira foi regada a drinks gratuitos. Ou seja, estávamos num buffet envolvendo um drink da Larissa. O drink da Larissa, ela era simplesmente licor 43. Quem não sabe o que é um licor 43, pesquisa aí, eu não vou dizer o que é. Um licor, tá? Não tem nada demais. Até aí tudo bem. O problema é que ela tacou vodka. Ela tacou vodka num link. Cara, você tem que entender uma coisa. A vodka, ela já é um negócio, assim, digamos, perigoso. Você tem que saber lidar com a vodka. Você tem que saber o que você está bebendo. E aí você, não contente, você vai lá e me taca uma quantidade de licor. Ou seja, você mistura dois álcools fudidos aí. Porque o licor é aquilo, né? Você vai bebendo, é gostosinho, é docinho. Você vê, você está dormindo no sofá de uma balada e se perguntando aonde que você está. Não que isso já tenha acontecido comigo. Aconteceu e foi bem trágico. Aí o drink da Larissa era isso. Era um drink, era uma dose de licor com uma dose de vodka e outras paradas lá, que não vem ao caso. Além disso, tínhamos caipirinha de cachaça e vodka. Tínhamos 3 sabores de caipirinha com cachaça e vodka. Tínhamos também Moscow Mule, que é um drink gostosinho aí, feito com vodka. E aí tínhamos, cara, diversos drinks, todos eles com vodka. Ou pelo menos com a possibilidade de ser com vodka, né? Você podia trocar por cachaça, dependendo do... se fosse uma caipirinha. E aí, cara, muitos jovens de faculdade, cara, muitos clones bebendo à vontade, pois não pagavam. Eles entraram de graça. Eles beberam de graça, comeram de graça, tinha uns hamburguinhos lá, uns negocinhos, coisa boa, coisa fina. E foram bebendo, aí teve a primeira briga, a gente achou que era só 2 bêbados que não se entenderam e tal. Eu acho que até eles foram levados pra fora. Tivemos aí um tempo depois de muitos drinks grátis com vodka, tivemos a segunda briga. Tivemos, depois separou a segunda briga. A segunda briga foi aquela coisa, xingamento, empurrão, nada demais. Tivemos a terceira briga, a quarta briga. Tivemos várias brigas. Mas tivemos
uma das brigas. Eu iria chamar de a briga. Mas às vezes eu falo só a primeira letra e aí eu mudo de ideia do que eu vou falar. E aí fica só uma letra avulsa, assim. Mas eu iria dizer que eu vi a briga. A principal briga. Mas ela não é. Não é. Ela é o ápice. É um dos ápices. Mas ela não é a principal briga. Mas é uma briga muito incrível. Que é o seguinte. Começamos depois de muita bebida. Muita maconha. Cigarros duvidosos. Começamos a ter copos voando, cara. Olha só. Pra quem lembra do que eu disse no começo do episódio, brigas de bar são entretenimento. Porém, não adianta ser uma simples briga de bar, onde um xinga o outro, onde um dá um empurrãozinho no outro. Nós queremos ver brigas cinematográficas, cara. Eu quero Tarantino. Eu quero isso. Eu quero brigas incríveis. Bar do Moe, lá no Simpsons, sempre tem brigas incríveis. Eu queria uma briga incrível. Eu não tava contente, eu não tava alegre, sabe? Eu não tava achando nenhuma graça, nenhum elemento a mais nas brigas anteriores. Mas nessa briga tivemos um copo voando, que foi interessantíssimo, pois era um copo. Imagina um copo que ele é longo e com um diâmetro um pouco parecido com o de uma caneca. Imagina uma caneca e um diâmetro um pouquinho menor que o de uma caneca e um copo longo, um copo alto. Esse copo voou. Ele saiu das mãos de um dos clones e voou em direção ao outro clone. E nesse momento, sabe quando você vê a cena só de canto de olho? Então, eu acho que o copo não pegou. Ou pegou no cara, na verdade o copo pegou. Mas isso eu não vi. Me contaram depois que o copo voou e acertou o segundo clone. E o copo não quebrou. O copo não quebrou. O copo quebrou quando se espatifou no chão, mas o cara sentiu só a pancada de receber um copo na cara. Aquilo já foi maravilhoso. Mas nesse momento, cara, foi muito rápido. Você tem que entender que o que eu vou te falar a seguir levou menos de 2 segundos. Eu não tô exagerando, eu não tô falando nenhuma mentira, isso aqui é verdade. Essa cena levou 2 minutos. O que aconteceu? Clone 1 e Clone 2, clone de branco e clone de preto, pois um estava com camisa branca e um com camisa preta, eles estavam discutindo. Um discutindo com o outro. E um detalhe que eu tenho que dizer para vocês é que no bar em que eu trabalho, existe as mesas que são um pouco mais altas e também existe a mesa que não é bem uma mesa, mas é parecido, imagina um bloquinho de ferro que fica no chão, que é para você ficar no sofazinho, o sofazinho é mais baixo, então você fica sentado no sofazinho que é mais baixo e tem uma mesinha à frente que é mais baixinha, tá? Que você pode colocar ali suas bebidas, colocar sua comida, etc e tal. Clone 1 e Clone 2 estavam brigando pertinho de uma dessas mesas. E aí já atraiu a segurança do nosso querido segurança. Atraiu a segurança do segurança. Cara, eu fico 3 meses sem fazer esse podcast. Aí eu venho fazer essa merda, eu fico falando que nem um Neandertal, velho. Eu fico falando que nem um retardado. Eu acho que já é a 3ª vez que eu dou uma dessa, cara, de repetir a palavra, de fazer redundância. Puta que pariu, o cara não sabe falar. O cara quer trabalhar com entretenimento, mas não sabe falar uma frase. Clone 1 tacou o copo no Clone 2 e neste momento já estava ali o segurança, que vamos chamá-lo de Baiano. Baiano estava perto, junto com o gerente que se chama gerente. Então, Baiano e gerente estavam próximos à briga, já prontos ali para separar, tentando prevenir que aquela briga intensificasse, até que o copo voa das mãos de Clone 1. A partir do momento que o copo descola, imagina, Clone 1 está com o copo segurando em suas mãos, aqui a mão em volta do copo, normal. Na altura aqui da cintura, sabe quando você fica com o braço meio que em formato de L?
E aí sua mão tá segurando um copo aqui e tal. O movimento de Clone 1 foi pegar o copo que estava em sua mão esquerda, levantar para cima, porque levantar para baixo é um pouco difícil, jogar um pouco a sua mão para trás e fazer um movimento de catapulta. Sabe catapulta? Quando você puxa aqui para trás e aí você corta a cordinha e aquilo voa lançando o objeto. Imagina uma catapulta. Clone 1 fez uma catapulta de copos com a sua mão. E aí o copo acertou o Clone 2, mas antes que o copo acertasse Clone 2, Baiano e Gerente foram até os rapazes e os separaram, cada um para o seu lado. Baiano pegou... E aí foi uma cena incrível, porque Baiano pegou Clone 2 pela gola. Baiano pegou com toda a sua força e arrastou para trás Clone 2, e Clone 2 saiu sendo puxado tal qual uma presa, tal qual um pedaço de carne sendo arrastado por um leão. Baiano foi com uma sede para cima de Clone 2, como um goleiro indo para uma batida de falta numa final de Copa do Mundo. Baiano puxou ele pela gola assim e começou a falar para o caralho, mas nesse mesmo momento, nesse mesmo segundo, nesse mesmo milésimo, Gerente pegou o Clone 2 e o arrastou em direção àquela mesinha que eu falei anteriormente, que fica no chão, que é baixinha e tal. Clone 1 vai lá e, ao ser puxado, bate com seu calcanhar ou alguma coisa em cima do... Eu não sei se eu devia estar falando agora, parando para pensar, só abrindo um parênteses bem rápido aqui. Eu não sei se eu devia estar falando que o gerente do bar fez isso. Isso pode dar uns problemas judiciais, mas saiba que são personagens onde o nome foi mudado e Gerente é o nome do meu personagem, tá? Gerente não necessariamente é uma função. Afinal de contas, como eu disse no começo, aqui nós vamos mudar todos os nomes. E eu mudei o nome do personagem, que na verdade é uma pessoa, para a palavra gerente. É isso que eu estou fazendo. Não estou dizendo que é o gerente. Se você acha isso, você está errado. Afinal, isso aqui é uma obra de ficção, Alan Taco Productions. Clone 1 vai lá e bate o seu calcanhar, né? Imagina que ele estava andando um pouco para trás. Clone 1 vai lá e bate o calcanhar na mesinha que é baixinha, cai no chão. E aí nós temos... Cara, parecia Mortal Kombat, Street Fighter. Sabe esses jogos que cada personagem tem uma frase, um nome de golpe ou uma frase que fala depois de um golpe. No Mortal Kombat nós temos o Scorpion, que fala Get Over Here, que é quando ele joga a sua corrente em direção ao adversário. Tive um pequeno refluxo aqui, ele puxa o adversário para si. E aí esse é o Get Over Here. Temos no Street Fighter o clássico Hadouken, que é quando o personagem Ryu solta, né, uma espécie de raio, uma espécie de magia azul pela palma das suas mãos quando ele junta as duas para frente, né? E eu quis batizar aquele golpe de golpe escrotal. Não só eu, mas as pessoas ao redor. E eu tenho que dar os créditos. Isso não foi uma ideia minha. Mas para mim aquilo virou o golpe escrotal da pessoa que nessa história se chama, tem no seu CPF, no seu documento, o nome gerente, apenas. Cara, foi lindo, assim. Os dois sendo puxados para lados opostos e o Clone 1 que lançou o copo. Eu falei sendo lançado para cada copo? Não sei. Enfim, deu para entender, né? E aí, Clone 1 cai no chão, levando uma baita de uma sacada escrotal no seu corpo. Infelizmente eu não consegui ver a cena, eu estava numa posição meio sem muitos privilégios ali para acompanhar aquela cena, mas pelo pouco que pude ver, ela foi incrível, foi maravilhosa. E aí, cara,
a sequência da noite foi aquela coisa incrível, né? Vocês têm que lembrar que estamos falando aqui do aniversário de Larissa, do drama de Larissa. Pois imagina como a garotinha, filhinha do pai, que tem dinheiro para alugar um bar só para a filha dele, que tem apenas 18 anos e que está fazendo a sua festa de aniversário dos sonhos que ela sempre quis, dos filmes americanos, das séries, da festa universitária que todo mundo quer fazer com bebidas e um drink com seu nome, que você personalizou. Ela parecia estar vivendo o sonho, mas Larissa caiu em depressão, lógico, ao ver que todo mundo estava caindo no pau. Pois tivemos a primeira briga, a segunda briga, a terceira briga. Esta última briga que eu relatei, que foi a briga mais incrível, e até aí eu já tinha perdido as contas. Então, assim, foram um negócio que era pra ser lindo e perfeito, que com certeza era a expectativa dela, se tornou um evento mais bizarro que poderia ter acontecido em sua vida. Ela começou a ter pequenos momentos de choro, começou a querer aliviar a dor e o sofrimento e a decepção, a frustração. Imagina a frustração que ela devia estar. Ela frequentemente, os shots de bebidas, eles não estavam sendo liberados, mas para a aniversariante poderia. Ela iria direto, ela iria, não sei falar português, mas frequentemente ela pedia, cara, um shot de licor. E licor, querendo ou não, é bem alcoólico, cara. É bem alcoólico, vou te falar. Apesar de ser docinho e tal. E você via que, cara, a mina tava indo lá pra beber e ficar bêbada e forçar aquela alegria, alguma coisa, alguma força divina pra conseguir ignorar todas as merdas que tinham acontecido. E, obviamente, em todas essas brigas que aconteceram, ela tava lá tentando separar os caras, tentando conversar com um, conversar com outro. As brigas nunca tiveram a ver com ela ou com alguma coisa. Pelo menos não pelo que eu entendi. Ela sempre tava lá meio que separando a briga e depois ela ia pro canto chorar. E aí acontecia outra briga, ela tentava separar e aí ia pro canto chorar. Aí tinha outra briga, o segurança separava, ela chorava, ia no balcão, pedia um shot. Horas depois tinha outra briga, segurança, personagem gerente ia lá separar. Ela chorava de novo, pedia outro shot. E assim ia, até que a venda de álcool foi finalizada para todo mundo. A venda não, né? A distribuição, a entrega, os pedidos de qualquer coisa que envolvesse bebida alcoólica foi finalizado, porque não existia mais a possibilidade de entregar mais álcool para aquelas pessoas, para aqueles clones. Os clones estavam malucos. Os clones estavam loucos, brigando toda hora. Toda hora uma briga, uma discussão. Se tornou uma piada durante o evento, eram as brigas. Então a venda de álcool foi finalizada, o que foi ótimo, maravilhoso, era tudo que eu queria. E até aí, cara, falando de mim, até aí eu tava achando muito incrível. Tinha rido por vários momentos, eu tinha achado aquilo. Cara, eu pensei, porra, eu estou vivendo um filme. Eu tô vivendo um filme. Tô aqui vendo um entretenimento puro. O suco do entretenimento. Briga de bar a cada meia hora. Isso aqui é tudo que eu queria. Clones de Enzo brigando por todos os lados. De diversas formas. Incrível. E aí, finalizaram a venda de álcool. Eu pensei, porra, melhor ainda, não vou ter que trabalhar. Não vou ter que trabalhar. Pego uma cerveja aqui e entrego pra eles. Na verdade não, né? Porque tinham finalizado o álcool, então só podia entregar água. Só água e refrigerante. E aí tretas continuaram. O rolê encerrou. E Larissa continuou ali dentro do bar e tal. Ainda ficaram algumas pessoas. E ela estava completamente em prantos. Em prantos.
olhos vermelhos, lacrimejando, namorado tentando apoiar, dar uma palavra de apoio ali, mas obviamente não tinha muito o que fazer. Até que a briga se estende pro lado de fora. A briga virou uma briga generalizada. Parecia briga de torcida. Parecia. Cara, parecia filme. Sabe esses filmes que retratam o fim do mundo? E aí, quando começa o apocalipse zumbi, por exemplo, todo mundo sai nas ruas e começa a brigar um com o outro e pessoas tacam fogo umas nas outras para conseguir roubar o estoque de comida do outro e ir nos mercados e empurrar quem tá na fila e bater nos carros para sair logo da cidade. E sabe, essa loucura de fudeu, não tem mais estado, não tem mais polícia, vai todo mundo virar zumbi, vai todo mundo morrer. Parecia isso, cara. A rua em frente ao bar tava um negócio generalizado. Pessoas, clones por todos os lados. Clones de Enzo por todos os lados. Correndo pra cá e pra lá. Sabe? Socos, mão voando. Foi ali que eu olhei pra aquilo. Os funcionários pra fora. Todos os funcionários indo lá assistir. Pessoas dos bares ao redor assistindo. As pessoas no prédio, em frente. As pessoas no prédio com a luz acesa olhando pra baixo na sacada. E eu olhando aquilo tudo pelo vidro que separa o bar da rua. E pensando, cara, eu como um amante... Porque vocês têm que entender, cara, eu sou um amante do audiovisual. Eu sou um amante do entretenimento. Tudo aquilo que envolve entretenimento, seja qualquer coisa que gere emoção, cara. Seja tristeza, felicidade, raiva, drama, suspense, medo. Tudo isso compõe um entretenimento. Tudo isso compõe algo que é o audiovisual. E tudo que eu queria naquele momento era transformar aquela cena numa filmagem com trilha sonora, com lances de câmera, com frases de efeito, efeitos sonoros, efeitos visuais. Aquilo ali ia ficar lindo no editor de vídeo. Então assim, cara, eu como um amante do audiovisual tava presenciando a cena mais incrível do mundo na história da humanidade, que era aquela briga generalizada de clones. Nem quando eu assisti Naruto eu pude ver tantos clones quanto eu vi na madrugada dessa quarta-feira. 2 horas da manhã e eu via por volta de 15 clones brigando entre si. E aí, cara, você já não entendia quem começou, quem não começou, quem tava defendendo quem tava querendo atacar quem. No começo, nas primeiras brigas, durante a noite, quando as brigas ainda estavam dentro do bar, você entendia quem começou a briga, você entendia os amigos do fulano, os amigos do ciclano, os amigos do clone 1, os amigos do clone 2, quem era amigo dos dois e estava tentando ali apaziguar. Dava pra entender tudo isso. Mas chegou num ponto que virou zona, virou bagunça. Pra quem assistia a WWE, sabe que existia um modo que eu não lembro muito bem que modo que era, mas era uma luta onde começavam dois oponentes dentro do ringue e a cada 30 segundos, se eu não me engano, a cada 40 segundos, a cada 1 minuto, não lembro, mas a cada curto período de tempo entrava um novo oponente dentro do ringue. E para você eliminar o seu adversário, você tinha que empurrá-lo para fora do ringue. Então, se ele caísse para fora do ringue, e era aquele ringue estilo boxe, né, que tem as cordas em volta, então você consegue empurrar o adversário para fora do ringue. Quem caísse fora do ringue estava fora, mas enquanto isso ia chegando adversários a cada curto período de tempo, e se nenhum adversário caísse para fora do ringue, ficava 10, 15 pessoas no mesmo ringue brigando entre si, e era o que eu estava vendo. Eu tava vendo o WWE na minha frente, de graça, na rua, que foi incrível. Até que um cara, o Enzo rasgando a cabeça, tá ligado? Enzo com a cabeça sangrando. E aí lembra do nosso herói, que apareceu minutos atrás, o nosso querido Baiano. Bebi uma água antes de falar dele.
Baiano teve que aparecer novamente, Baiano teve que intervir. Baiano teve que cumprir o seu papel. Afinal de contas, pelo que eu fiquei sabendo de uma das pessoas que trabalham lá no bar, segundo a legislação, se uma briga começa dentro do seu estabelecimento, você é responsável por essa briga que começou dentro do seu estabelecimento. Né? Até aí todo mundo deve saber, mas dá aqui o contexto só para... Então por isso vou falar aqui o óbvio. Mas, se a mesma briga se estende para o lado de fora, ou seja, a briga continuou na rua, segundo a legislação, segundo a pessoa que contou essa informação, você ainda está responsável por causa da briga. Então, se um cara matar o outro, a culpa vai ser sua, cara. Você, a sua, no caso, dono de estabelecimento. Ou o gerente, ou alguma coisa do tipo. Então, assim, me contaram este detalhe, então por isso, Baiano teve que intervir com a briga do lado de fora. E infelizmente, ou felizmente, talvez felizmente, porque Baiano não tem um psicológico muito saudável. Não que o meu seja, mas eu, e diria até que Baiano, somos pessoas que não podem ter armas de fogo. Na verdade, ele pode. Não sei se tem. Mas não sei se deve. Porque poder e dever alguma coisa são completamente diferentes. Então, Baiano possui em suas mãos um spray de pimenta e um taser. Para você que não sabe o que é um taser, é aquelas arminhas de choque. Que você encosta na pessoa e dá o choque de caralhadas de volts. Cara, a cena que eu infelizmente não pude ver, mas que me contaram e depois eu cheguei logo em seguida quando ela aconteceu, foi no momento em que Baiano joga spray de pimenta na galera. Afinal de contas, como eu disse, a putaria estava generalizada, a briga estava generalizada. Não tinha como saber quem estava certo, quem estava errado, quem estava brigando, quem não estava. Porque misturava quem estava querendo separar com quem só estava querendo fazer bagunça, com quem só estava querendo piorar, com os caras que começaram a briga, então amigo do amigo brigando com, sabe? Aquela mistura e você não sabe quem tá brigando, cara. Você não sabe quem é quem ali. Afinal de contas, são todos clones. Clones de Enzo. Baiano, com o seu spray de pimenta, arremessa aquela substância em cima das pessoas que estavam causando deveras problemas para o nosso estabelecimento. Nosso não, porque eu só trabalho lá, sou escravo daquele lugar. Mas Baiano usufruiu do seu spray de pimenta, usufruiu do seu taser. Dois momentos incríveis que infelizmente eu não assisti. Apesar de ser abrindo um outro parênteses aqui, apesar de tretas serem... Apesar de ser ou serem, não sei. Mas apesar de tretas me motivarem a gravar podcasts, eu sou um cara que não liga muito de ver treta, cara. Se alguém me conta que tá tendo treta do lado de fora da rua, assim, eu falo, ah, tá bom. No máximo, se for alguém que é amigo meu, e aí talvez eu queira que ele não morra. Então eu tento fazer alguma coisa, mas de um modo geral, se forem pessoas desconhecidas, eu simplesmente ignoro. No momento que eu vejo e tal. Então eu acabei não vendo grande parte da treta que aconteceu na rua, o que foi uma pena. Porque os melhores momentos foram na rua. Spray de pimenta, taser, cara, imagina todo mundo. Aquele um monte de clone com os olhos lacrimejando e o Enzo sangrando a cabeça e aquela loucura e mãozada pra todo lado, mas... depois disso tudo, a PM chegou, não sei se precisou separar ou se a galera já dispersou por causa dos utensílios de briga, utensílios táticos do Baiano, mas de qualquer forma tudo terminou. E, como eu disse no começo, as pessoas estavam comendo e bebendo de graça. Estava todo mundo ali comendo e bebendo de graça.
Afinal, o bar foi fechado apenas para aquilo, apenas para o evento. Pessoas milionárias alugaram o bar para poder fazer a incrível festa. Sobraram alguns brigadeiros de festa que ninguém comeu o bagulho. Tinha meia dúzia de brigadeiro, tinha 300 pessoas, 300 convidados e ainda sobrou brigadeiro horrores, assim. Meia dúzia eu exagerei, tá? Mas sobrou bastante brigadeiro. E aí, o staff do bar, que não tem nada a ver com os problemas alheios, usufruiu de brigadeiros e hambúrguer que estava sendo servido para, entre aspas, clientes, né? Não são bem clientes, pois ninguém estava pagando nada ali. Quem pagou foi um outro cara. E a gente comeu uns hambúrgueres, ou hambúrguer, que estava sendo servido para a galera. E o final da noite foi isso, cara. Foi uma grande resenha entre a galera que trabalha no bar sobre o incrível evento que a gente presenciou. E dizem, pessoas que trabalham nesse mesmo bar há muito mais tempo do que eu, dizem que foi uma das maiores brigas que eles já viram. Uma das maiores não, a maior briga que eles já viram no tempo em que trabalham naquele bar. E olha que tem pessoas que trabalham há bastante tempo naquele bar e que mesmo assim disseram que aquela foi a briga mais... que aquele foi o dia mais maluco que teve naquele bar. Então assim, eu posso dizer que eu tive a honra de no dia 3/7/2024 presenciar uma das maiores brigas de bar da história da humanidade. E é dessa forma que eu finalizo esse episódio de hoje, cara. Eu acho que consegui render bacana, tá? Consegui render bacana. Caso você queira ouvir esse podcast em outras plataformas, você pode ouvir no Spotify, no Deezer, Apple Music, Castbox, Amazon Music e demais plataformas de áudio. Nós também estamos disponíveis no YouTube e você pode ouvir os episódios antigos por lá. Alguns episódios estão até em vídeo. Tem coisa que só tem no YouTube, tá? Saiu um podcast lá que eu não postei aqui no Spotify, mas que está exclusivo lá no YouTube, você pode ir lá assistir. Você pode mandar um e-mail para esse podcast pelo endereço alonetalkpodcast@gmail.com. Lá você pode mandar suas críticas, histórias, relatos, sugestões ou até mesmo xingamentos para este apresentador idiota que vos fala. Lembrando, velho, você que ouviu essa história completa, se é que alguém ouviu isso aqui completo, isso aqui é entretenimento, isso daqui é brincadeira. Tem vezes que eu venho aqui depressivo, tem vezes que eu venho aqui alegre, tem vezes que eu venho aqui chateado, cansado, tem vezes que eu tô com energia, tem vezes que eu não tô. Então assim, cara, entenda isso daqui como um audiobook, um audiolivro, que você vai ouvir, vai se entreter, vai passar o tempo, vai estar no ônibus, vai ver essa bobagem aqui. Tipo, não leva nada muito a sério do que você ouviu aqui não, tá? Tudo essa bobagem que eu falei aqui foi uma história real, mas foi com um puro intuito de entreter quem ouve este programa, tá bom? Então a gente se encontra aí num próximo dia, num próximo Alone Talk Podcast. Ah, e tem um QR Code no cantinho do vídeo. Por esse QR Code você pode doar algum valor para esse podcast, tá? É o LivePix, é uma plataforma onde eu não sei os seus dados e você não sabe os meus, mas você consegue fazer uma doação em dinheiro para esse projeto. Então, se você quer que tenha mais podcasts Alone Talk durante a semana, durante o mês, você pode doar qualquer valor. Eu acho que a partir de R$1, na verdade, você pode doar no LivePix e isso vai me motivar muito a continuar gravando essa porcaria aqui, tá bom? Então a gente se vê aí num eventual próximo episódio. Valeu aí pra quem ouviu até o final, se é que alguém ouviu até o final. Até a próxima. Valeu.